Muito bem. Composto o painel. Então, tá, o microfone está funcionando aí, Gustavo. Maravilha. Bom, então, boa tarde. O painel das 14 horas, com a titulação Integração e Transição Energética Justa. Vou fazer a mediação desse painel e a proposta é trazermos aqui, fazer provocações e ver quais são os desafios, tá, em relação a essa temática tão relevante. Agradecer aqui o público presente e o público que está nos acompanhando de forma virtual também, tá? A proposta é que a gente, vocês formam um diálogo, tá bem? Vou passar a palavra para cada um e aí a gente vai, de acordo com a demanda, a gente vai dando prosseguimento aí no bate-papo. Pode ser? Então, esse painel é composto pelo Paulo Luciano de Carvalho, secretário de Inovação e Transição Energética, pelo Gustavo Carvalhais Xavier Martins Pontual Machado, professor adjunto do Núcleo Interdisciplinar para o Desenvolvimento Social, o Vinícius Oliveira da Silva, líder de projetos do Instituto de Energia e Meio Ambiente, e o João Paulo Rabelo de Castro Centelhas, professor da Unesp. Bom, passo a palavra para o Vinícius, para que ele possa dar início ou start aí ao nosso painel. Pode ser, Vinícius? Com certeza. Tá bem. Bom, primeiramente, boa tarde. Como o professor Thelma colocou, sou Vinícius Oliveira da Silva. Eu faço parte do IEMA, que é o Instituto de Energia e Meio Ambiente. É um think tank, uma organização da sociedade civil, que trabalha com desenho, monitoramento e o endereçamento de políticas públicas. Dentre essas políticas públicas, nós trabalhamos muito no desenvolvimento de políticas públicas focadas no setor de energia, seja no setor de energia integrado, que é esse grande setor que está sendo discutido no Brasil como um todo, mas também a gente trabalha especificamente com acesso à energia, com pobreza energética e com a região amazônica como um todo. E é isso que eu ia focar aqui na questão, né? A gente está vendo aqui no evento muita discussão sobre a questão de como vai ser grande, quais são as oportunidades do setor de energia, da expansão dessas novas fontes, né? E é muito ligado a essa questão da integração dessas fontes, seja as fontes renováveis, eólicas, solar, o aparecimento de novas fontes, que a gente está falando aí do hidrogênio, que pode ser uma fonte de energia ou pode ser um insumo energético. Mas a gente também vê aí que tudo isso vem acontecendo, tem as expansões das renováveis acontecendo, mas ao mesmo tempo a gente verifica que dentro da questão social, a gente vê que essa transição, embora ela venha ocorrendo, ela não vem ocorrendo de uma forma justa, no sentido do acesso a essa energia. E aí eu vou abordar em dois pontos. O acesso à energia seja nas regiões urbanas e rurais, mas acesso também à energia das regiões aí remotas. Quando a gente fala da questão urbana, desse acesso à energia urbana, ela é um reflexo da nossa sociedade. No fundo, a energia ela é um bem, é um serviço que as pessoas têm, e o acesso a ela deveria ser garantido, né? Embora não esteja na Constituição, o acesso ao bem e serviços públicos, ele é um direito da população. E quando eu falo que ela é um reflexo da nossa população, ela é exatamente isso. Quando a gente vê o acesso à energia das populações urbanas, a gente vê que os bairros urbanos, onde as populações mais pobres vivem, são as regiões onde a justiça, né, esse acesso à energia, ele é pior. Seja pior na questão da qualidade da energia que é fornecida, da duração do fornecimento dessa energia. E aí, só para vocês terem uma ideia, num mesmo município, um bairro onde as pessoas são de classe média alta, interrupção da energia em torno de 2 a 3 horas, ok? Ao mês. Quando você vai para um bairro periférico, a gente verifica que, e bairro periférico de baixa renda, a gente verifica que essa interrupção é o dobro, de 4,2 horas por mês. E dentro desses bairros periféricos, quando a gente verifica aonde as populações negras vivem, a gente vê que esse número de interrupções sobe para 8 horas. Então a gente vê que o acesso à energia, ele não é feito de uma forma igualitária, ele não é feito de uma forma justa. E aí a gente vai um pouco mais longe. Quando a gente fala de uma transição energética de uma forma justa, a gente está vendo aí
esse grande número de fontes renováveis novas, né, aparecendo no sistema, embora a matriz elétrica brasileira ela seja renovável como um todo, a gente vê o surgimento de muita solar, muita eólica aparecendo. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê também um reflexo na tarifa de energia, onde ela vem aumentando. A gente vê aí nos leilões de energia que as fontes renováveis são sempre as mais baratas, estão entrando muito no sistema as fontes mais baratas do que as mais caras, que são a térmicas, mas também, ao mesmo tempo, a gente vê que o preço da tarifa ela vem aumentando. Ela vem aumentando, seja pelo custo dessa tarifa, da energia que está sendo fornecida, mas muito por causa dos subsídios que estão inseridos dentro dessa tarifa. A gente vê o principal aí, né, a conta de desenvolvimento energético que todo mundo fala, ela tem ali uma representação ali do todo que se paga em torno de 14% ali como um todo. E aí quando a gente vai vendo para onde esse dinheiro está indo, da conta de desenvolvimento energético, a gente vê que grande parte desse recurso ele está sendo alocado para determinados setores energéticos, enquanto que o usuário final ali, que depende de subsídios, depende de políticas sociais para reduzir essa pobreza energética, ele recebe uma parcela menor. Embora a gente fale, a tarifa social ela tem ali em torno de 6 bilhões por ano, ela representa ao todo 14% desse total que é alocado para subsidiar várias políticas públicas do setor energético. E a gente vê aí que geração distribuída, fontes incentivadas, que estão financiando fontes renováveis, que tem um mérito importantíssimo, tem a maior parcela. Quando a gente vai falar dentro da GD, geração distribuída, a gente sabe que ela é importante para o desenvolvimento do setor energético, ela é muito importante para a questão da renovabilidade do sistema, mas é um subsídio que está sendo endereçado principalmente para populações de renda alta, pessoas ricas, e ao mesmo tempo as pessoas que estão sofrendo com a pobreza energética, essa parcela ela é bem menor, ela está em torno de 14%. Então a gente vê aí que tem um desequilíbrio entre a questão do subsídio, das políticas públicas do setor energético, de fomento à renovabilidade do sistema, muito ok, é super importante, mas a gente tem que ver a questão social. A gente tem que pensar que, embora o Brasil tenha que se desenvolver, tenha que criar empregos, tenha que botar ali no chão mesmo, né, as plantas, a industrialização, para criar empregos de qualidade. Ontem a gente estava aqui numa mesa, a Rosana falou muito bem disso, da importância da transição energética ocorrer, mas de todos os elos da cadeia também se desenvolver, a gente não ser meramente um portador de tecnologia e ficar aqui apenas com serviço de implantação e instalação. E aí, quando a gente está falando dessa transição energética, a gente precisa ter ideia também dos números dessa justiça, né? Porque a gente precisa que a transição energética ela ocorra, ela fomente o desenvolvimento do país, ela cria empregos, mas essa transição, ela, ao mesmo tempo, ela onera muito todo o consumidor ali que está pagando energia, a nossa energia. Porque, no fundo, você produzir hidrogênio, você vai precisar de muita rede de transmissão, você produzir várias fontes renováveis distribuídas no país, você vai precisar aumentar as regiões de comunicação entre onde está gerando até o centro de carga. Então, a gente está falando aí que uma transição energética ela vai exigir muito recurso para isso acontecer, e esse recurso é socializado, de uma forma geral, por toda a população. E a partir do momento que a gente socializa esses recursos, a gente tem que pensar numa forma de esse recurso não impactar as pessoas que têm as menores rendas, que têm as menores disponibilidades de pagar a sua conta de energia. E aí, só para vocês terem ideia como isso é importante, quando a gente fala no Brasil, assim, de pessoas de baixa renda, a gente está falando de classe D e E, em torno de 2 salários mínimos. E aí a gente vai vendo ali que, em termos globais, assim, o indicador ele fala que o ideal seria que uma família gaste até 10% da sua renda mensal com gastos energéticos, de uma forma geral, seja térmico ali, o GLP para cozinhar, ou a energia elétrica para consumir. Nas famílias de baixa renda, a gente está falando ali de 46%, a gente está falando que eles gastam mais de 50% da renda com gastos energéticos, né? Se a gente não tivesse no país a tarifa social de energia elétrica, ou o auxílio gás, que o auxílio gás está em torno de R$102 por mês, a gente teria um aprofundamento dessa pobreza energética no país. E aí a gente fala assim,
mais de 50% é um valor muito considerado numa renda. A gente está falando de 2 salários mínimos, a gente está falando de R$ 2.500. A gente está falando ali que e a família de baixa renda mesmo, a classe E é abaixo de R$ 1.000. Então, essas famílias, se elas gastam mais de 50, a gente está falando que um GLP, um gasto energético dessas famílias, elas vai ter que ser tirado de recursos que vai ser garantido outros consumos dessas pessoas. E, geralmente, esse consumo vai ser alimentação. E isso também é demonstrado em números. A gente está falando ali que 22% dessas famílias de baixa renda, elas deixaram de consumir alimentos básicos. Arroz, feijão, consumir um açúcar, um café, para poder pagar as despesas do lar. E isso fica mais gritante quando a gente olha dentro da parcela da população pobre, quem são os mais afetados. Geralmente, os mais afetados pela pobreza energética são as mulheres e os negros. Se a gente está falando que em torno ali de 40% das famílias, né, no Brasil como um todo, estão de baixa renda, estão inadimplentes com o pagamento da tarifa de energia elétrica, porque ela precisa pagar mês a mês, e ela também tem, mesmo ela tendo subsídio, ela não consegue arcar. Quando a gente vai para a parcela das mulheres e dos negros, esse número sobe acima de 60%. Então a gente precisa endereçar muito bem essa questão de como o desenvolvimento, essa transição energética, essas novas energias, essa nova integração, essas novas cadeias são inseridas no Brasil, toda essa socialização, né, dos custos, dos investimentos para que essa transição energética ocorra, ela não impacte as pessoas que mais sofrem e necessitam do auxílio e de subsídios diretos para ter um bem-estar social dessa população. É isso. Obrigado. Gratidão, Vinícius. Muito interessante a sua fala, que você traz, né, você faz uma provocação de ver como realmente essa transição será justa, né? Inclusive, o último relatório Luz, que aborda a questão dos ODS, né, especificamente o ODS 7, energia limpa e acessível, e aqui a gente trabalha com essa variável da acessibilidade. Justamente essa questão, a gente vê que as pessoas deixam de se alimentar para poder pagar a sua conta de energia elétrica. E você vê que nós chegamos numa situação, eu estou lá no Rio Grande do Sul, e chegamos numa situação que, independentemente da classe social, as pessoas ainda estão sem energia elétrica. Tem municípios que ainda não têm acesso à energia. Então você vê que nós chegamos ao ponto de que, inclusive, todos os níveis de classe social foram atingidos. Então, assim, essas pessoas já vêm sendo, de uma certa forma, prejudicadas de uma certa maneira, que acaba, inclusive, gerando grandes transtornos, porque você, com a questão de viver sem energia, isso acaba interferindo em outros fatores, como você bem traz dados, inclusive, né, da questão das mulheres, né, essa questão da população negra, como isso impacta de uma forma diferente. Então, muito boa a sua fala, gratidão. Isso, aqui como mediador, eu vou passar a palavra agora para o secretário, porque eu acho que é interessante para fazer um contraponto, aí depois eu trago para o professor Gustavo, e aí depois eu finalizo aqui com outro colega, que eu acho que vai fazer aí esse bate-bola bem bacana. Secretário, por favor. Boa tarde. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com você, Thelma, pelo convite. Eu acho que a ANEEL tem um papel no setor da transição energética. É bom frisar que a ANEEL é uma agência reguladora, então ela implementa as políticas públicas, ela não faz a política pública, mas pela atuação dela, ela tem muito a contribuir para os formadores de opinião, seja Ministério, seja Congresso Nacional, para essa formulação com os dados que ela possui ao longo do acompanhamento das empresas de energia elétrica. Bom, eu vou falar um pouquinho da Secretaria de Inovação e Transição Energética. Ela sucedeu a Superintendência de Pesquisa e Desenvolvimento no ano passado, com essa nova visão de transição energética, trazendo internalizar e servir como farol na agência, ou seja, verificar o que está acontecendo no Brasil e no mundo com relação à transição energética, internalizar a agência e também as informações que a gente tem desagregadas nas unidades organizacionais e mostrar para a sociedade. A Superintendência de Pesquisa e Desenvolvimento, criada em 2007, ela teve a
o objetivo de conduzir os programas de pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética. Esses programas foram criados pela Lei 9991 de 2000, que instituiu a política pública de incentivo à pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética no setor elétrico. E coube a ANEEL fazer essa regulamentação. Ao longo desses últimos 14 anos, a gente teve vários aprimoramentos da legislação. Vou falar um pouquinho do programa de pesquisa e desenvolvimento. No ano passado, a gente aprovou os novos procedimentos, foram retrasados novos procedimentos do programa de pesquisa e desenvolvimento, e o ano passado a gente aprovou o Plano Estratégico Internacional de Inovação, que vai servir para as empresas de energia elétrica direcionar esses recursos nos próximos 4 anos, 5 anos, ficando com o menor de inovação. Esse programa ele tem o objetivo de mudar a cara do programa de pesquisa e desenvolvimento, que até então ele estava mais voltado à área mais acadêmica, e agora a gente está tentando trazer mais empresas para participarem desse programa de pesquisa e desenvolvimento e inovação. Então a gente tem pequíssimos 7 temas estratégicos que a gente está trabalhando: modernização tarifária, eficiência energética, armazenamento, inteligência artificial, blockchain e hidrogênio. Então, com relação ao hidrogênio, eu acho que é importante o hidrogênio. A gente tem trabalhado junto ao PNH2, que é o Programa Nacional de Hidrogênio, como a diretriz que foi dada pela Resolução 2 do CNPE, que é o Conselho Nacional de Política Energética, que definiu o hidrogênio como os temas estratégicos para as agências reguladoras seguirem. Então, com base na resolução do CNPE e com base no Programa Nacional de Hidrogênio, no qual a ANEEL faz parte, foi elaborado a chamada estratégica de hidrogênio. A ANEEL tem a filosofia desde a criação dos programas fazer chamadas estratégicas. O que são chamadas estratégicas? São projetos que a ANEEL lança para que as empresas de energia elétrica direcionem seus recursos para esses projetos. Ao longo desses últimos 14, 15 anos, foram 23 chamadas estratégicas. A gente pode citar, por exemplo, a de eólica, a de solar, a de armazenamento, e a última que está em execução nesse momento seria a chamada de mobilidade elétrica. São tecnologias que ainda não estão desenvolvidas o suficiente, não estão maduras o suficiente, e necessitam de um aporte de recursos do programa de eficiência energética ou do programa de pesquisa e desenvolvimento para se desenvolver. Então, ao longo desses anos, foram desenvolvidas várias chamadas estratégicas, e agora a gente está com a chamada de hidrogênio. Bom, essa chamada, o edital foi publicado agora no começo do ano. As empresas manifestaram interesse. Hoje a gente tem 100 empresas do setor elétrico interessadas em desenvolver projetos na área de hidrogênio, e mais dois grupos econômicos, dois outros distribuidores que estão interessados. Então a gente espera um volume significativo de projetos de hidrogênio. Qual é um dos objetivos desse projeto? É avaliar o impacto da geração de hidrogênio via eletricidade na rede de energia elétrica das distribuidoras, das transmissoras e no setor elétrico como um todo. Então, esse trabalho, as empresas vão apresentar os projetos agora no mês de julho e agosto para aprovação da ANEEL, juntamente com as entidades intervenientes, que a gente convida várias entidades como ministérios, Operador Nacional do Sistema, Empresa de Pesquisa Energética, para poder fazer a avaliação desse projeto que vão para execução. A última chamada, antes dessa, que é de mobilidade elétrica, a gente teve um investimento maior de R$500 milhões em 25 projetos aproximadamente. Essa a gente está esperando um valor bem significativo, porque o custo para a geração de hidrogênio a partir de fontes de energia elétrica ou eletrólise, vamos falar assim, ou outras fontes que necessitam de eletricidade, então o investimento vai ser significativo e com uma manifestação de interesse muito grande. A gente tem uma possibilidade de ter vários projetos a serem desenvolvidos no país. Também, com o desenvolvimento desse projeto, a gente pode ter aprimoramentos regulatórios, a gente vai ter um subsídio desses projetos. Também a capacitação de profissionais para a nova indústria do hidrogênio que está sendo montada. A gente vai ter desenvolvimento de peças, componentes e, por fim, a gente pode ter também uma regionalização do desenvolvimento no país. Ou seja, a gente está estimando ter pelo menos um projeto de geração de hidrogênio em cada região do país, com volume de empresas que tenham interessado nesse projeto. Então, essa foi uma visão geral do Programa de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, que
tem uma visão de integrar vários atores para a indústria do hidrogênio ou em outras indústrias ao longo do tempo. A gente também tem um programa de eficiência energética, que é regulado pela ANEEL, que atua na eficiência energética do consumidor final, ou seja, melhorando as condições daquela unidade consumidora para economizar energia. Esse programa, ao longo dos anos, ele é muito assim, lembrado quando ele tem a distribuição de geladeiras, de lâmpadas nas unidades consumidoras, principalmente de baixa renda. Então, o programa, apesar de ser um programa de eficiência energética, ele tem um cunho social muito forte, então ele contribui muito. Adicionalmente a isso, tem vários estudantes, a gente também conseguiu regulamentar ao longo dos anos a Olimpíada Nacional de Eficiência Energética, que é uma Olimpíada do Conhecimento, exemplo da OBA, da Olimpíada Brasileira de Física, da Olimpíada Brasileira de Ciência, que ele faz uma competição nacional para alunos da 8ª e 9º ano para o conhecimento da eficiência energética. A eficiência energética é importante porque um dos pilares da transição energética é a eficiência energética. Segundo, é a Agência Internacional de Energia. Além de outros itens, captura de carbono, hidrogênio, a eficiência energética como um item principal para a transição energética. Então, de uma certa forma, essa era a superintendência. Agora, transição energética. A gente foi criada a secretaria, deixei de ser superintendente, para ver secretário pelo título. Mas nessa mudança, a gente incorporou duas novas ações, que é uma inovação e engajamento no mercado, que é justamente pegar as informações que a gente tem na ANEEL e publicar para a sociedade, e a outra que é uma coordenação específica de transição energética. Agora vamos lá. Essa coordenação ela tem esse objetivo de dar visibilidade a ações que a gente trabalha no dia a dia ao longo dos projetos e ainda não são conhecidos como uma atividade de transição energética. Vou falar um pouquinho agora sobre a transição energética. De um modo geral, a transição energética, a gente já sofreu várias transições energéticas ao longo dos anos. E o que acontece? Essas transições energéticas são por novas fontes ou aprimoramento da tecnologia. Hoje, a gente está vendo que a transição energética que a gente está sofrendo, ela é muito mais oriunda da motivação climática. A gente tem uma questão climática muito complicada, então ela vai ser pressionada por essa questão climática. Tá? Com relação à ANEEL, a ANEEL ela tem a transição energética em seu planejamento estratégico definida muito claramente como um objetivo estratégico da gente, que eu vou até ler aqui, atuar para a transição energética com a alocação justa de seus efeitos e com a responsabilidade social e climática. Então, faz parte do planejamento estratégico de 2024 até 2027, um objetivo estratégico está sob a coordenação da Secretaria e a gente vai trabalhar para cumprir esse objetivo estratégico. Tá? Então, de um modo geral, essa é a função da ANEEL. Agora, vou falar um pouquinho do dilema da energia elétrica, vou chegar na tarifa ou energia justa. Acho que eu falei um pouquinho antes, mas vamos lá, o trilema. Sustentabilidade ambiental. Eu acho que gerar energia com responsabilidade ambiental, o setor elétrico tem trabalhado muito para isso, não é uma questão tão forte. O outro ponto do dilema da transição energética é segurança energética. A gente tem uma segurança energética muito grande, a gente tem um sistema de transição maior do mundo interligado, eu acho que é uma questão fundamental. E, juntando esses dois pontos, sustentabilidade ambiental, a gente tem a matriz renovável hoje, 87% da matriz elétrica brasileira, ela é renovável, a gente tem um sistema de transição robusto e interligado. Então, a gente tem condições para poder fazer a transição energética. Aí vem a equidade energética, que é justamente muito ligado ao DS7, energia acessível, energia limpa e acessível. Eu acho que a questão acessível, que a gente tem trabalhado internamente na ANEEL, com a alocação correta de custo, justamente o que eu falei nesse ponto aí. Bom, vou dar aqui as anotações aqui. Aí a gente vem para a parte dos subsídios, tá? Principalmente subsídio cruzado, como o Vinícius falou, ou seja, o consumidor residencial, pequenos comércios, ele tem sustentado consumidores de alto poder aquisitivo. Essa é uma questão importante, não cabe a ANEEL atuar nesse ponto, mas ela pode fornecer as informações necessárias para que os formuladores da política
tragam uma política mais equilibrada entre todos os agentes do setor. Então, a ANEEL fornece as informações. Com relação a isso, quais as informações que a gente tem? A gente tem hoje encargos e subsídios na ANEEL na ordem de 40 bilhões de reais, ou seja, esse crescimento significativo desse subsídio ao longo dos últimos, vamos falar, 10 anos, é uma coisa absurda. A gente está, assim, enquanto os índices de inflação de 2010 até 2023 ficar em torno de 180%, 150%, a gente teve um aumento desses encargos na tarifa de energia elétrica aproximadamente de 300%. Então, quase o dobro da inflação calculada nos índices específicos. Então, esse ponto é um ponto crítico. A gente vai precisar, como país, definir qual a transição energética que a gente vai querer para o Brasil. Não cabe a ANEEL fazer, mas ela pode ajudar muito com as informações. Uma das informações são essas. Tem outros subsídios na tarifa, como a tarifa residencial baixa renda, que é uma tarifa que é subsidiada para consumidor que tem baixo poder aquisitivo. Esse é um subsídio que faz parte e está relacionado. Só como informação, eu acho que o setor elétrico tem uma especificidade muito clara com relação a essa parte. Enquanto as políticas públicas no Brasil elas são definidas com recurso do Tesouro brasileiro, ou seja, o recurso do contribuinte brasileiro, nas políticas públicas no setor elétrico, elas são pagas, vamos falar assim, com recurso do consumidor de energia elétrica. Por isso que as tarifas de energia elétrica elas têm subido mais que os índices de inflação e têm pesado no orçamento das famílias brasileiras. Então, a ANEEL está subsidiando, como a ANEEL pode mudar isso? A ANEEL está subsidiando o Ministério de Energia, o Congresso Nacional, para que as novas políticas públicas que deverão ocorrer na modernização do setor elétrico, para a integração de todo esse setor, a nova indústria que está surgindo, ter um setor elétrico mais equilibrado. Bom, de modo geral, era isso que eu tinha que começar aqui. A gente fica aberto. Gratidão, senhor secretário. A sua fala é mais do que importante, porque o papel da agência reguladora é fundamental, né? Porque é onde que também dá abertura para que haja a participação da sociedade civil também. Então, é um papel muito importante e, ao mesmo tempo, que essas questões, né, que dialogam com a fala do Vinícius e depois, agora, eu vou passar a palavra para o Gustavo, e o Gustavo desenvolveu um trabalho muito bacana, né, inclusive lá no Rio Grande do Sul, né, Gustavo, e que vai trazer como é que isso impacta no município, numa situação local, no município de pequeno porte. Então, eu passo a palavra agora para o Gustavo, para que ele possa, com a sua fala, aí, complementar e agregar aí o seu conhecimento do professor lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro e do programa que você participa lá de desenvolvimento econômico. Por favor, Gustavo. Bom, boa tarde. Então, só para apresentar um pouquinho de onde eu estou falando, porque eu estou vendo muitas pessoas falando dos avanços tecnológicos e de perspectivas de desenvolvimento. Então, foi muito bom ouvir você, Vinícius, para trazer uma perspectiva um pouco similar e como que a gente pode pensar e repensar o desenvolvimento. Então, eu estou no núcleo interdisciplinar para o desenvolvimento social, onde a gente atua com os movimentos sociais, com os trabalhadores nas perspectivas de autogestão, gestão participativa, tecnologia social, informação politécnica. E por que eu trago isso? Porque a gente está falando aqui em várias mesas, em vários debates sobre obras grandes e vários processos de desenvolvimento. E da onde que vem esse processo, como que vem essa discussão, e como que a gente pode ampliar um pouco e ter uma reflexão crítica sobre isso. Então, trazendo um pouco que a questão da transição justa fala sobre a questão do carbono zero. Eu só queria partir um pouco da sua fala, que falou que 87% de energia renovável no Brasil, né? Então, de onde que está vindo essa temática da transição justa e por que ela é tão, né, ela está chegando com tanta força no Brasil? Eu digo isso porque o Brasil, de alguma forma, quando a gente comparar ele com o resto do mundo, ele já tem uma matriz de carbono zero, né? A gente parar para pensar, 87% da nossa energia ela é renovável. Então, é um país que ele já aproveita as suas condições. E aí eu falo isso porque, de alguma forma, essa bandeira, né, toda essa questão, ela vem muito do norte global, da América do Norte, da Europa, trazendo muito essa perspectiva da transição justa, e a gente começa a caminhar nesse sentido.
E é importante a gente pensar e repensar um pouco sobre isso, porque de alguma forma o Brasil encampa uma bandeira que chega em vários lugares, em várias cidades, que estão caminhando ainda numa energia de combustível fóssil, de carvão, e que começam a ser excluídas nesse processo de discutir também a transição justa. Então, como que é importante a gente poder olhar um pouco para esses municípios, para essas localidades e para essas questões. E aí, para isso, é importante a gente entender o que a gente está falando sobre a perspectiva de desenvolvimento. Então, a gente fala um pouco lá, né, onde a gente está estudando, que a questão de desenvolvimento, essa percepção linear que a gente apresentou, que a gente aprendeu no Norte Global, ela está o tempo todo falando de crescimento e expansão. E com isso que a gente fala nessa discussão, né, desenvolvimento, quanto mais a gente cresce, mais a gente deixa de se envolver. E aí eu acho que a gente tem que olhar um pouco para o prisma da questão social. Então, o Vinícius trouxe aí a questão, né, da desigualdade no plano da pobreza energética, e o ponto que quanto mais a gente fala de novas tecnologias, a gente pode estar descuidando muito das pessoas nos territórios, dos trabalhadores, dos movimentos sociais, dos pequenos agricultores, dos pequenos negócios, das pessoas que estão nessas localidades. Eu queria trazer um pouco da importância da gente poder olhar um pouco e trazer mais recursos, inclusive, para o diálogo e para o debate nesse tema, e não só trazer ele numa perspectiva política e econômica, porque senão a gente continua fazendo a mesma coisa. Então eu vejo muitas pessoas falando de desenvolvimento aqui, mas a gente está no mesmo modus operandi que a gente tinha com o petróleo, e a gente replica isso ao invés de reaprender e fazer diferente. Então, quando a gente está falando disso, né, essa tecnologia que a gente está pensando, que a gente está desenvolvendo, ela está a serviço de quem para quem. Então, o Finberg vem discutindo um pouco essa neutralidade da tecnologia. A gente aprende que a tecnologia ela é neutra e que ela vai resolver todos os nossos problemas. Mas se a gente continua com a mesma lógica, a gente está recriando os mesmos problemas. Então, a gente está nessa perspectiva de mudanças climáticas, é importante a gente olhar para isso, a gente está vendo o Rio Grande do Sul, tudo que aconteceu, isso só vai se amplificar, mas se a gente continua replicando e não desacelerando, não mudando as nossas perspectivas, mesmo com tecnologias limpas, a gente está falando de novos poluentes, a gente está falando de toda matéria-prima para gerar essa tecnologia limpa e da exclusão de muitas pessoas nesse processo. Então, só queria trazer um pouco que a gente pode mudar essa perspectiva do desenvolvimento, né, para a gente parar de deixar de se envolver e começar a pensar em bem-estar. Então, tem hoje teóricos que estão falando de bem viver, como que a gente valoriza as sabedorias e as reflexões de cada comunidade. E aí eu estou falando isso porque a gente está no campo da tecnologia do desenvolvimento social. Então, como que a gente vai mudar essa perspectiva de tecnologia e começar a pensar tecnologias numa outra perspectiva? Então, a gente traz a visão da tecnologia social. E aí a tecnologia social não quer dizer que a gente não vai beber da fonte da energia eólica, solar, mas como que a gente vai lidar com essas tecnologias em cada contexto. Eu queria trazer para vocês duas perspectivas, né? A gente trabalha com as comunidades tradicionais lá no Rio de Janeiro, a gente trabalha com comunidades caiçaras que vivem na beira-mar, e a gente está fazendo uma realização de energia solar, de construção de energia solar para comunidades que não têm energia. Então a gente defende essa energia, mas assim, enquanto que quando a gente faz um parque solar enorme, muitas vezes a gente não está considerando os contextos locais daquela comunidade, daquela localidade, o que eles querem. Então é importante a gente falar sobre isso. A gente está fazendo agora um projeto para energia solar no acampamento do MST, do Movimento Sem Terra. Eles precisam de energia solar lá. Então, só para dizer que eu não estou criticando todas as tecnologias que a gente está falando aqui, mas como que a gente está replicando isso, como que a gente está desenvolvendo subsídios, muitas vezes preocupados com a questão econômica e política, desconsiderando a social. Então, eu queria trazer uma pesquisa que a gente fez com o ICS, com o Instituto do Clima e Sociedade, com o DIEESE, lá em Candiota, que é uma das grandes cidades na questão das termoelétricas, da mineração de carvão, e o ponto que lá, no sul, está sendo discutido, então é uma cidade no Rio Grande do Sul, está sendo discutida a questão da transição justa, mas de cima para baixo, sem considerar os trabalhadores, os movimentos locais, os moradores, numa cidade que vive basicamente disso. Então, enquanto a gente está falando de que 87% da energia do Brasil é renovável, eu acho interessante que isso foi bastante discutido na mesa de desafios ambientais e sustentabilidade. A gente está falando que a questão das termoelétricas e da mineração de carvão, ela é 3% do Brasil. É uma quantidade muito pequena, mas que reflete profundamente
no sul do Brasil, que é um país de dimensões continentais. Então, como que é importante a gente pensar toda essa forma de energia e de política de uma forma mais territorializada, conversando com os territórios, entendendo as questões municipais, estaduais, para que a gente possa dar um cuidado maior. E nesse sentido, o que está sendo muito discutido no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina é a questão de uma legislação de transição justa. Então, foi feita uma lei de transição justa estadual em Santa Catarina. Por quê? Porque essa era uma questão política para se manter por mais tempo a mineração de carvão lá. Mas isso não foi discutido com o Rio Grande do Sul. Então, Candiota está para fechar algumas usinas lá. Eu queria trazer um pouco o medo dessas pessoas, dos trabalhadores, dos próprios movimentos sociais do MST, com o fechamento da usina de Candiota 1 lá. E foi essa perspectiva que a gente fez. Então, o DIEESE procurou a gente, a UFRJ, para a gente fazer oficinas de discussão para a transição justa, para eles entenderem como a transição justa era importante. E aí a gente falou para eles, vocês querem fazer oficinas, mas vocês pararam para conversar com essas pessoas, entender a cultura delas, entender o que elas estão vivenciando? Eles falaram, não, a gente só quer que eles entendam a transição justa. E a gente falou, olha, antes da gente querer que eles entendam a transição justa, a gente precisa entender eles. A gente precisa ir lá, conversar, compreender a realidade local do que está se passando. E aí a gente deu um passo atrás e a gente foi lá. Então a gente fez uma pesquisa, tanto em Candiota, no Rio Grande do Sul, quanto em Santa Catarina, e com isso a gente pôde escutar não só as lideranças sindicais, mas os trabalhadores, os movimentos sociais, o MST, os moradores e as pessoas, para entender qual a perspectiva deles sobre o fechamento das termoelétricas e fechamento da mineração de carvão. E aí a gente pôde compreender quanto a cultura dessas pessoas ela está completamente imbuída desse processo, né? E a gente não consegue perceber isso quando a gente não está nesse território. Então veio trazer isso um pouco para a gente poder olhar da onde que o Brasil vem se fundando, né? Todas as energias que foram desenvolvidas até aqui e como que a gente pode pensar um processo de transição que vá cuidar dos modelos antigos e dessa transição, como que a gente vai pensar processos nessas cidades, nesses municípios, nessas localidades, para que essas pessoas não fiquem para trás e não sejam descuidadas. Então tem uma perspectiva, né, eu queria trazer aqui, uma fala da WWF, que a transição energética para uma matriz cada vez mais limpa só será justa se for inclusiva, não deixando ninguém para trás. E aí isso vem, né, a Europa vem falando muito disso, que não se deve deixar ninguém para trás, mas a gente está olhando para um olhar macro, não está olhando para as pessoas. Então, como que a gente realmente não vai deixar ninguém para trás e começar a pensar como que a gente vai cuidar desses trabalhadores, dessas pessoas, dessas localidades? Então, eu vejo muitos recursos serem destinados para a questão tecnológica, para novas tecnologias, novas formas de expansão, novas formas de crescimento. E aí eu venho trazer um pouco a discussão de como que a gente pode destinar recursos para o diálogo, para o debate, para a compreensão, para estimular outras formas de desenvolvimento local para que essas pessoas possam se paramentar nessas localidades e que elas possam desenvolver outras formas de interação, outras formas de economia. Isso para processos como em Candiota, né? E como que isso pode também ser feito em localidades onde vão ser desenvolvidas essas grandes plantas. Então aí, solar, eólica, hidrogênio, são energias muito valiosas e importantes. Mas quando elas vêm, muitas vezes elas vêm de cima para baixo e elas acabam chegando em localidades que não são consultadas. Então, como que a gente vai realmente repensar as nossas formas de pensar, de fazer, né? E ter um cuidado com o social, ter um cuidado com as pessoas daquela localidade e efetivamente incluir elas nesse processo de discussão, de reflexão e de desenvolvimento. E eu só queria trazer mais um panorama, acabei falando bastante aqui, porque a gente estava lá em Candiota discutindo essa questão e vendo um medo nessas pessoas. Então, o medo e a dificuldade de diálogo dentro de uma cidade pequena. A dificuldade de diálogo entre as lideranças sindicais, entre a prefeitura, entre os trabalhadores, e o quanto só uma pesquisa, que a gente ficou 2 semanas no território, gerou o processo deles começarem a compreender melhor a transição justa, discutirem esse processo, falarem do seu medo e começaram a se organizar entre si. Então, eles começaram a fazer oficinas entre eles para discutir, para debater isso com o poder público e para conseguir pensar um plano de transição justa em que a usina não fosse fechada em um ano, mas que tivesse um processo, né, de 10 anos, onde nesses 10 anos eles continuam existindo e se preparando
para um processo de outras economias, de outros processos. Então, como que a gente precisa pensar nesse sentido? E aí uma pesquisa lá de uma universidade fomentou uma outra construção, um outro diálogo, uma outra percepção, e eles estão lá se organizando junto com o DIEESE nesse sentido. Então, como que a gente pode pensar em uma perspectiva psicossocial com essas pessoas, envolver elas e começar a pensar espaços de diálogo? Para a gente ter também um cuidado com essas narrativas das fontes sujas. Então, quando a gente está falando, a fonte de carvão, petróleo, gás, né, é suja, o que a gente está falando é para todas as pessoas que estão envolvidas com esses ramos, o quanto eles não têm valor. E aí é importante a gente poder mudar essas narrativas e construir outras narrativas, e também essa narrativa da transição justa, entendendo que ela vem de cima para baixo e que a gente comprou ela, e como que a gente vai lidar com ela, porque a gente começou a discutir lá, a gente está falando muito de transição energética justa, né? Por que a gente não fala de transição socialmente justa? Quando a gente fala disso, a gente tira o social. E aí, como que a gente pode trazer o social para todo esse debate, para toda essa questão, para que a gente possa efetivamente trazer uma coisa que possa ser mediada, trazer, né, desenvolvimento e avanços junto com as pessoas. Então, começa um pouco o meu debate por aqui para a gente poder aprofundar. Gratidão, Gustavo. Gratidão, sua fala traz aí uma provocação muito interessante, que é a questão de realmente de como incluir o social nessa transição justa, né? Talvez a terminologia justa não seja, né, com a sua provocação a mais adequada, porque aí o justo entra num critério que a gente teria que trazer, né, o que seria justo. E aqui na sua fala você reforça e traz um exemplo prático de um território, né, no pequeno município do Rio Grande do Sul e também de Santa Catarina, como a universidade vai muito além do ensino, da pesquisa e a extensão. Então, esse é o papel também da universidade, de trazer, além do ensino, da pesquisa, a extensão é um ponto muito forte, como vocês desenvolveram também, né, agregando parcerias, como o secretário também disse, né, a importância só da universidade, agregaram as empresas, né, então com isso também a gente precisa ir extra-muros para que a gente possa avançar. Você vê que ele fala em bem-estar, ele está falando do ODS 3, então o ODS 7 dialoga com demais ODS, então se vocês perceberem, quando a gente fala dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, o foco nosso da conferência é o 7, mas permeia por todos os outros ODS. Você observa na fala do Vinícius, na fala do Gustavo, na fala do secretário, e agora nós vamos ouvir o nosso colega João Paulo, para a gente depois abrir para os debates e para as perguntas aí. Bom, boa tarde. Meu nome é João Paulo, sou professor do curso de Geografia da UESP. Faço parte do GT de Impactos das Energias Renováveis aqui no Piauí, e faço parte de algumas redes, né, que estão fazendo uma articulação de diversos pesquisadores, movimentos sociais, comunidades impactadas, tentando construir uma leitura que busca interrogar o sentido e o desenho desse planejamento que a gente tem assistido no Brasil, né? Quando se fala em energia, eu acho que o Gustavo, que me antecedeu, foi muito feliz quando ele provocou. A energia, antes de mais nada, ela tem que ser perguntada. Ela é gerada para quê e para quem? Essas interrogações básicas é que vão direcionar o sentido desse planejamento, né? Muito se discute, já tomando várias prerrogativas ou pressupostos, quando o debate é sobre geração de energia, transição energética, né? E eu acho que, antes de mais nada, a gente tem que discutir esses pressupostos que a gente toma a priori. O primeiro deles bom, essa energia renovável, ela é de fato renovável, né? Onde que é o nosso recorte de análise para dizer que ela é renovável, né? É apenas a partir do momento que se instala a torre eólica ou as placas de painel solar? Ou a gente vai incorporar uma escala de pegada ecológica, de impactos, também na sua produção e geração? Se sim, porque o carbono ele não tem pátria,
o aquecimento global e as mudanças climáticas, se a emissão é gerada na China ou aqui, pouco importa para a circulação geral da atmosfera, né? Os impactos, obviamente, podem ser distribuídos local ou regionalmente, mas para a dinâmica do aquecimento global, essa geração não importa onde ela está sendo gerada. Então, nesse sentido, por exemplo, para a produção dos painéis solares é necessário se realizar mineração. Para a produção dos cataventos é necessário de materiais petroquímicos, né? Então, esses são alguns pontos para a gente começar a estimular o nosso raciocínio multiescalar quando se discute a questão dos impactos e, portanto, da transição energética. Ao analisar o crescendo dessa narrativa geral, que vem desde os acordos de Paris de 2015, produzindo a Agenda 2030, onde estão os objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Como foi falado, isso tem sido vocalizado, sobretudo, pelos países do Norte, né? A gente olha para a nossa matriz, como a gente já foi dito, uma alta porcentagem, 87%, vem de formas ditas renováveis, embora a nossa matriz total, né, seja somente 48%, porque é 87% em termos de matriz elétrica. Mas se a gente colocar o transporte de carga, os carros nas cidades, todas as formas, os geradores a diesel que estão alimentando o ar-condicionado aqui dentro, por exemplo, né? Todas essas outras formas são alimentadas por combustíveis fósseis. E é exatamente aí que entra a dificuldade da descarbonização, né? O hidrogênio verde ele tem sido lançado mão dentro dessa narrativa geral, na minha leitura, por uma motivação, pode ser ambiental, mas sobretudo geopolítica, né? A gente sabe que o hidrogênio verde já é uma tecnologia existente há quase um século, né? E ela tem sido novamente realimentada, sobretudo a partir do momento que a Europa entra numa condição de crise de segurança energética. A partir da guerra russo-ucraniana que deflagrou em 2022, o acesso ao gás barato russo para as indústrias, sobretudo alemãs e europeias, entra em crise, né, justamente pelas sanções produzidas por isso. E desde então o hidrogênio tem ganhado cada vez mais força na narrativa de uma nova fonte que poderia facilitar essa garantia de segurança energética para a Europa, né? Se a gente for olhar, de modo geral, os principais capitais que estão se alocando no Brasil são capitais europeus. A Solatio, que é um grupo espanhol, e a Green Energy Park, aqui no Piauí, as duas, em Parnaíba, um grupo de origem croata, né? O hidrogênio verde, ele é basicamente o quê? Ele não é uma fonte de energia, ele é um veículo da energia, né? Como alguns gostam de dizer, o hidrogênio verde é um carrier, né? Ou seja, ele portabiliza a energia gerada no nosso grid de energias renováveis e pode levar essa energia portátil, portanto, para outros lugares a serem aproveitados. Então eu entendo que o hidrogênio verde ele está entrando como um instrumento de transferência da nossa capacidade de energia renovável para a Europa, né? Essa é a minha leitura. Claro que muito se diz que o hidrogênio ele vai ser um potencial alimentador de um processo de neoindustrialização nacional, né? A criação de uma indústria verde. Eu gostaria muito de acreditar nisso, no sentido de que poderia, quem sabe, alimentar uma nova oferta de empregos de renda média alta, né, para a nossa população, melhorando o nosso padrão de vida, melhorando as condições de emprego e renda da população. Concordo, mas eu não acredito que isso vá acontecer, dada a atual paradigma fiscal que ainda é vigente no país. A gente tem que lembrar que a gente vive num país que está há 40 anos sob o paradigma da austeridade fiscal, né? A gente ainda acredita que vamos ser um país desenvolvido gastando menos do que arrecadamos, fazendo superávit fiscal. Isso é um paradigma já obsoleto em teoria econômica, sobretudo para um país que tem um colchão de 400 bilhões de dólares em reserva.
né? Não faz o menor sentido o Brasil querer alcançar um patamar de neoindustrialização com uma taxa de investimento miserável, né? A gente acredita que esse investimento da indústria verde virá pelos capitais internacionais ou pela indústria nacional. Muito dificilmente isso vai acontecer. Por quê? A Europa está em crise de desindustrialização. Eles não vão alimentar uma industrialização brasileira. Eles vão querer realocar o hidrogênio para a sede dos seus países. Sobretudo, já existe um porto na Croácia que vai fazer um processo de retransformação da amônia verde em hidrogênio, né? Então, se o Brasil ele não pensa uma estratégia para alimentar e assegurar esse processo de neoindustrialização sediado no país, a gente provavelmente vai reduzir esse grande projeto articulado das renováveis com hidrogênio verde para ser tão somente um exportador de commodities. Porque o hidrogênio é uma commodity, né? E nesse caso, ainda mais, é uma corrida que a gente está assistindo a nível global. Nada assegura que o Brasil, embora tenha grandes potenciais naturais para a produção do hidrogênio, né, especialmente o Piauí. O Piauí é uma excepcionalidade no Brasil, porque a fonte, o insumo básico, vai ser a água doce do Rio Parnaíba, né, ao contrário de todas as outras áreas de geração que vão ser muito provavelmente alimentadas por água marinha, né, então o custo de produção para dessalinização dessa água, purificação dessa água vai ser maior, né? Mas o Brasil, tendo essas melhores condições excepcionais, ele pode ser ultrapassado por outros países que vão investir mais pesadamente nesse processo de alimento da indústria verde. Bom, esse é um aspecto de uma dimensão, né, que eu queria falar. Papel do Estado, planejamento territorial, e como isso vai ser fundamental mudar o paradigma fiscal para atender de fato, se a gente quiser, um processo de industrialização que ponha o nosso país em outra posição no sistema mundo. O outro ponto, a meu ver, tem tudo a ver com a discussão da transição energética justa, os aspectos territoriais e socioambientais dessa transição. A gente testemunhou ontem, né, na abertura do evento, inclusive a Maria está aqui, uma das representantes do movimento dos atingidos por barragens, que fez uma leitura testemunhando, né, como que esses empreendimentos que chegam de cima para baixo, ou seja, por um planejamento territorial vertical, né, e a gente já tem material de mais de 50 anos em matéria de planejamento urbano e regional, urbanismo, planejamento territorial, as ciências, seja geografia, economia, arquitetura, todas elas têm como consenso a ideia de que o território precisa ser resgatado no seu sentido de planejamento pelas comunidades que vivem esse território. A cidade tem que ser planejada ouvindo os citatinos. O Nordeste tem que ser planejado olhando-se como centro os nordestinos, né? Então, portanto, quando a gente pensa na implantação desses projetos de energias renováveis, a gente tem que, antes de mais nada, pensar o sentido deles sob o ponto de vista territorial. Porque às vezes a gente pode estar alimentando uma demanda energética do parque industrial em São Paulo, produzindo impactos territoriais graves que geram morte no Nordeste, no Piauí, como a gente tem testemunhado. Então, isso é um ponto grave, né? A gente está, eu acho que numa toada que eu, em certo modo, compreendo, né, de necessidade de mudança, da descarbonização do nosso processo produtivo, econômico e do consumo, mas a gente tem que considerar esses aspectos. O hidrogênio, ele é extremamente voraz em termos de consumo de água e energia. Os dois grandes insumos do hidrogênio é água e energia. Para se ter uma ideia, só a produção de hidrogênio que se planeja produzir em Parnaíba vai consumir 10 gigawatts. O Piauí inteiro produz 5,8. O
empreendimento no Brasil inteiro que mais consome energia, consome 400 megawatts. 1 gigawatt é 1000 megawatts. Né? Então, imagina 10 gigawatts concentrado num único ponto no Brasil, que em tese vai ser o maior projeto de hidrogênio verde do mundo. Então, quando a gente pensa em toda a articulação ambiental, social, territorial necessária para esse planejamento do hidrogênio verde associado com as energias renováveis, eu acho que a gente tem que ter muita cautela, incorporando as demandas comunitárias, territoriais, né? Eu, enquanto geógrafo, não posso deixar de me assustar um pouco com os impactos que já estão sendo ali na paisagem, no horizonte, já sendo desenhados, né? Por exemplo, o complexo de Pecém, ele vai se utilizar de água salinizada do mar. Isso vai produzir um alto volume de salmoura tóxica. Essa salmoura tóxica vai ser despejada no mar. Toda a corrente da região equatorial sofre o efeito de Coriolis pela rotação do planeta. Então, essa corrente ela flui do leste para o oeste. Então, se vai ser ejetado essa salmoura tóxica no estado do Ceará, no litoral, ela vai vir para o Piauí, vai vir para o delta do Parnaíba, vai vir para os lençóis maranhenses. Da mesma forma, o complexo que vai ser produzido em Parnaíba vai produzir uma quantidade, vai ter um consumo enorme de água. Então a gente está assistindo um cenário de mudanças climáticas, um cenário de alta demanda por consumo de água, um cenário de privatização também das agências de água no Brasil inteiro, pelo novo marco regulatório do saneamento básico. Então, será que isso está desenhando um quadro de maior escassez de acesso à água, um quadro de maior disputa pela geração de energia no país, né? Porque atualmente a gente está visualizando um quadro de sobreoferta de energia, sobretudo no setor de produção eólica. Esse setor ele está com uma crise de demanda e já se vislumbra que a alternativa seria o hidrogênio verde. Esses grandes complexos que vão ser instalados, que vão demandar alta carga energética, e isso vai alimentar todo um sistema de novos investimentos em solar, hidrelétrica, eólica. Mas eu me pergunto se esse processo ele está oferecendo mais riscos, em certa medida, do que benefícios. Essa é uma provocação, eu não tenho uma resposta final, mas que é importante ser colocada. Obrigado. Então, professor, você toca num ponto muito importante, que é a questão da gestão, né? Dialoga também com a governança, como essa questão dos territórios que são impactados, de certa forma, é muito peculiar, né? E você traz também a questão agora do DS6, né? O professor explica como é que isso vai gerar uma escassez por causa do volume de água que exige para fazer toda essa transição energética dita, né, a princípio justa, porque agora a gente está vendo que, por meio desse painel, o professor Gustavo traz uma outra provocação, de uma outra terminologia, que é importante. Eu acho que a CITER é esse espaço, e esse painel, inclusive, teve um painel sobre a neoindustrialização. Então, pela fala do professor João Paulo, acabei pensando aqui, será que a gente vai ter que repensar esse prefixo neo, né? O que é esse neo? Neo é novo, mas o que é novo se a gente está, né, pensando em que sentido? Pelas falas aqui foi observado, será que é uma nova industrialização? Como é que está essa questão aí? Então, deixo essa provocação, então a gente pode abrir para as perguntas, e você vê que interessante que a própria dinâmica que o painel foi proposto foi forma que foi conduzindo para a gente pensar aí numa forma que a gente pode transformar essa questão, né, de integração e de transição energética justa de uma forma não só eficaz, mas também de efetividade.
Então a gente precisa pensar, por meio das palavras dos painelistas aqui, como é que a gente pode sair daqui, ainda mais, né, a Maria, que é representante ontem, uma bela fala, estive na abertura, viu, Maria? E é muito importante a participação, não só dos movimentos sociais, mas dessa integração junto com a academia, junto com o Estado, né, com o governo e junto também com a empresa privada. Então eu abro para perguntas e aí a gente pode dar continuidade ao nosso painel. Tá bem? Perguntas? Tá bem. Então. Boa tarde. Eu sou Bruno Macedo, represento o governo de Alagoas, sou engenheiro eletricista, trabalho na Secretaria de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço, na Superintendência de Políticas Energéticas. Parabenizar por esse painel. As provocações que foram colocadas bem interessantes, realmente são provocações. Eu acho que esse é o objetivo, pela importância do evento do CITEP. Em relação ao secretário da ANEEL, de fato, além da questão energética, nós temos aí o mercado livre de energia, que eu acho que vai, certamente, cada vez mais demandar esses estudos para tentar equilibrar o custo da energia com a questão dos encargos e tributos, né? Então, que é algo hoje realmente bem desafiador. Né? Do ponto de vista também de infraestrutura energética, nesse processo de integração, o próprio Operador Nacional do Sistema já vem indicando alguns estudos há um certo tempo que há uma sobreoferta, né, de projetos de infraestrutura energética, né, dentro onshore, né, vamos dizer assim, onshore, além do offshore. Né? Então, imagine hoje em dia, o próprio professor comentou aí que há uma sobreoferta, né? Então a gente tem todo esse desafio aí de geopolítica e tal. E gostaria também, na medida do possível, que os senhores pudessem comentar depois o arco-íris do hidrogênio, né? Você está falando muito de hidrogênio verde, mas nós temos o azul, o cinza. Eu acho que também nesse processo de integração, o custo-benefício de ser viabilizado, né? De fato, já há um impacto, né? Para cada parte de hidrogênio que você produz, você precisa de 8 partes de água, né? O hidrogênio verde, no caso, né? Enfim, mas é isso. Muito obrigado. Gratidão pela pergunta. Acho que a gente pode fazer uma rodada aqui, que vocês acham? Que aí a gente pode começar aí com o Vinícius, para a gente... Vinícius. Bom, queria comentar a resposta dele, mas também vou dar uma passada rapidinho. Claro, fica à vontade, Vinícius. Um primeiro ponto, assim, também foi muito discutido, a questão que foi colocada pelo Paulo de capacitação, P&D, o papel da ANEEL em capacitação técnica e formalização de mestrandos e doutorandos no Brasil e iniciação científica, ela é muito grande. Eu falo por mim, eu fiz meu doutorado, pós-doutorado e tudo muito baseado em P&Ds da ANEEL, desenvolvendo diversos projetos aí ao longo do Brasil, e vi a quantidade, eu não vou falar nem dezenas, mas centenas de pós-graduandos que foram formados a partir de P&D da ANEEL. É um processo de capacitação muito importante. E de capacitação também, eu queria comentar também que foi tocado pelo João Paulo, da questão da industrialização. Eu não vou entrar nos aspectos macroeconômicos que você colocou, de déficit fiscal, superávit, mas é importante colocar que, embora tenha necessidade desses investimentos muito marcantes para o desenvolvimento de qualquer nova infraestrutura no Brasil, mas a questão da capacitação ela é fundamental. Quando a gente pega, como também foi colocado pelo Paulo, aquelas questões de transições energéticas, seja o impulso local, foi colocado, ela depende muito da questão da capacitação. A transição energética no Brasil, ela já ocorreu de térmica para hídrica, ao longo do tempo. Ela também ocorreu no setor de combustíveis, aí, de aparecimento do etanol, e ela foi muito baseada na questão da capacidade do Brasil virar conhecimentos e técnicos para isso. A Petrobras, ela foi fruto disso, ela teve uma capacitação massiva de engenheiros e técnicos para desenvolver
toda a Petrobras, a capacidade técnica dela, isso demorou décadas para isso acontecer. O setor agro do Brasil, todo mundo fala da pujança dele, e aí eu não vou entrar no mérito das questões ambientais nem nada, mas a Embrapa ela também é fruto disso. A Embrapa ela é uma política pública brasileira que, se vocês pararem para pensar, o Brasil, até o final das décadas de 80 e 90, ele era importador de comida, de milho, de feijão, de arroz, de vários produtos. Hoje em dia o Brasil ele é um grande exportador e é o principal player mundial de exportação de alimento para o mundo. Eu não estou entrando na questão de soja, que é puramente commodity, estou falando de alimento em si. E ela também foi base da construção de capacidade técnica da Embrapa, de formação de muitos mestrandos, doutores e técnicos formados fora, vindo para cá e desenvolvendo aquilo. E eu queria também abordar também uma questão importante que foi colocado, da questão da transição justa, né, da questão do carvão. O Brasil se fala, o termo transição energética ficou na moda, né? Eu além de trabalhar no IEMA, eu também sou professor na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Uma disciplina que a gente dá lá é de transição energética. Até 2016 ninguém falava desse termo. 2019 para frente começou a virar moda, e agora 2022 qualquer coisa é transição energética e vende, é bonito. Mas uma coisa para falar, a transição energética, embora não tenha esses moldes sendo conversado, da questão do carvão, ela faz 15 anos que ali está sendo renovado, subsídios, e fala que a região carbonífera precisa de uma transição e tal, mas ninguém nunca discute isso de uma forma muito séria e evidente. E a gente tem exemplos de transição energética do setor específico de carvão que deram certo há 4 décadas atrás. A Holanda fez a transição energética dela do carvão para o gás natural, eu não vou entrar no mérito dos recursos, mas ela fez, ao longo de 10 anos, muito custo, mas ela fez uma transição energética. Ela praticamente acabou o setor de carvão no país. A Noruega fez o mesmo. A Inglaterra está implantando essa transição energética do carvão de uma forma sistemática e muito rápida no país, de alteração da produção, tanto carbonífera e da geração de eletricidade à base de carvão por renováveis. E uma coisa evidente, a gente já sabe, muita gente que vai perder o seu emprego nessa transição energética, ela vai precisar, de alguma forma, receber algum subsídio, alguma coisa para viver, porque ela não vai ser colocada no mercado mais. Isso vai acontecer. Mas tem muitas pessoas, muitos jovens, outros profissionais, que eles podem ser requalificados. E aí, quando a gente vê toda a geração de energia no Brasil, de carvão, a quantidade de empregos, a receita gerada e a quantidade de subsídio, o subsídio que hoje em dia está alocado para a geração de carvão, se ele fosse integralmente mantido, igual se pretende manter por 15 anos, a gente está falando de 15 bilhões de reais ao longo de 15 anos. Esse dinheiro revertido na qualificação, na readequação dos profissionais, ele poderia ter uma transição profissional dessa transição energética do carvão para qualquer outro tipo de emprego de uma forma robusta e de uma forma que recoloque mesmo essas pessoas e mantenham quem não vai ser recolocada de uma forma, entre aspas, uma aposentadoria que ela vai acabar ocorrendo. E claro, isso deve ser pensado muito no território. E quando eu falo de território, eu também faço parte de redes, e uma dessas redes chama Energias e Comunidades. É uma rede formada por beneficiários, quando eu falo por beneficiários, por redes de quilombolas, indígenas, extrativistas da região da Amazônia como um todo, e diversas outras organizações que trabalham no acesso à energia nessas comunidades. E o acesso à energia é uma coisa muito séria. A gente está falando ali na Amazônia em torno de 1 milhão de pessoas que não têm acesso à energia. A gente não está falando a pessoa tem pobreza energética no sentido que ela não consegue pagar tarifa, ou ela faz um gato, que é uma forma de ela ter energia, né? A gente está falando de pessoas que não têm acesso mesmo, não tem a rede ali, ela se vira com gerador por poucas horas por dia ou não tem nada. Essa construção dessa política pública, e que está fomentando muito a mudança do Luz para Todos, que é a principal política pública de universalização do país, dessa política pública ela ser pensada na base dos territórios, com a participação desses beneficiários, dos quilombolas, dos indígenas, dos extrativistas, para levar quais são as demandas que eles têm, qual é o tipo de acesso, o tipo de energia que eles querem receber. Porque chegar de cima para baixo, simplesmente vai lá a distribuidora, vamos pensar no Piauí, chega lá, energiza aqui é equatorial, né?
a Equatorial chegar no território e falar, vou instalar fotovoltaico aqui, bateria, acabou, recebeu. Às vezes o comunitário ele não quer energia solar, ou ele não sabe nem que ele quer essa energia. Então é preciso pensar e discutir os territórios, né? A gente fala bottom-up, de baixo para cima, toda essa questão de política energética e de acesso. Aí, só respondendo aqui as perguntas que você está colocando. Ao longo dos últimos anos eu participei muito das discussões e de estudos, questão do mercado livre. A energia no Brasil se fala que ela é muito cara mesmo, para nós que somos os consumidores cativos. Mas quem está no mercado livre tem uma das energias mais baratas do mundo, assim. É muito baixa, a gente está falando ali de R$220 o megawatt-hora no mercado livre de energia, né, já considerando tudo. E aí quando você fala para um consumidor normal, a gente está falando de R$800, R$1.200 ali esse megawatt. É uma diferença muito grande. E o mercado livre está simplificando muito no Brasil. Então cada vez mais consumidores maiores vão entrar no mercado livre e toda essa questão aí dos subsídios e como que vai ser a transição, a expansão dos sistemas, ela vai se recair em quem continua sendo cativo. Então, se exige então que para essa transição ser justa, que reveja esse modelo de mercado livre. Ou seja, coloque todo mundo no mercado livre, todos os consumidores, e reveja como vai ser essa questão tarifária. Isso vai acontecer? Pode ser que aconteça, mas não sei como. E aí, um último ponto que você falou do arco-íris, eu acho fantástico o arco-íris, porque a questão que se coloca do hidrogênio é a grande refinaria, né? Que é a energia, você faz hidrogênio e você faz qualquer outra coisa. E aí, como foi colocado o professor, tem a questão do hidrogênio e a água, né? A gente fala que o hidrogênio verde, a base é água e energia elétrica, mas você também pode produzir hidrogênio de outras fontes, por exemplo, o gás natural. O gás natural é um carbono e 4 hidrogênios. Você não utiliza água para fazer esse processo, então não teria água, mas você quebra a molécula do metano ali e vai produzir esse hidrogênio. Aí esse hidrogênio, ele é sujo? Ele é sujo, porque vai emitir. Mas tem aquelas opções do hidrogênio azul, que aí você pode pegar o carbono dessa produção de hidrogênio e injetar no subsolo. Mas isso são opções tecnológicas que estão colocadas, mais uma vez, como foi colocado pelo professor João Paulo muito bem, pelo Norte Global. Qual vai ser a fonte de investimento, qual vai ser a empresa, qual cadeia energética que vão se desenvolver? Vai ser verde, vai ser hidrogênio azul, vai ser hidrogênio cinza, o amarelo, ou seja, um arco-íris? Isso vai depender de qual é a maturidade tecnológica e qual que é a vontade dos setores energéticos que vão ser colocados. E ontem também foi colocada uma coisa muito importante. O hidrogênio, diferentemente, já vou encerrar, das outras fontes como o petróleo, você só vai produzir petróleo e gás natural onde tiver a reserva. No caso do hidrogênio, não. O hidrogênio ele é mais plural. Você pode produzir hidrogênio de diversas fontes. Então, você tem gás natural, você pode produzir o gás natural. Eu não tenho gás natural, mas eu tenho água e energia elétrica. Você pode produzir hidrogênio. Então, você pode... Cada país ele pode ser o seu próprio produtor. Só que, quando a gente vê isso, a gente também vê que cada país podendo produzir o seu hidrogênio não é uma coisa que vai acontecer. Porque, para fazer isso, vai depender do financiamento, das políticas públicas e de uma capacitação. E esse desenvolvimento ele vai depender muito de como os países vão endereçar as suas políticas públicas. E é isso, a gente pode não ter nada, mas se o Brasil desenvolver políticas públicas pensadas, ele pode sim ser um grande player, mas vai precisar endereçar todas as questões sociais e ambientais para que essa transição seja realmente justa e realmente coloque pessoas que estão fora, marginalizadas, dentro desse sistema, que tenham renda, e os impactos ambientais sejam reduzidos e mitigados ao máximo. Obrigado. Maravilha, Vinícius. Acho que a gente pode, para ir para outra pergunta, e o tema é apaixonante mesmo, né, Vinícius? É difícil porque a gente, quando começa as discussões e uma pergunta excelente como foi feita, isso a gente, né, acaba aproveitando todo o espaço para a gente abordar essas questões. Podemos passar para a próxima pergunta, por favor? Tinham mais 3 perguntas, por favor. Alô? Uma questão muito objetiva é a questão da perda, né? As empresas de distribuição hoje têm a perda, o fraude,
pelos chamados gatos, né? Que é uma questão socioeconômica dessas fronteiras que nós temos, especialmente nas grandes cidades. Praticamente toda a periferia tem esse tipo de intervenção. Como isso vai ser trabalhado, como isso é colocado sobre essa discussão. Porque a discussão que a gente está vendo aqui nessa plenária é muito sobre o atacado da energia. Agora, há uma transformação tecnológica, mas como que eu vou trazer esse problema para frente? E a gente sabe que isso é colocado na tarifa final lá para o cliente. É um dos elementos que compõe a diferença do mercado livre para o cliente final, o empresário final, o dono da padaria, o dono de casa. Como que a gente vai resolver isso e como isso é endereçado nas políticas públicas ou como isso vai ser endereçado e não vai ser esquecido no debate regulatório que o oligopólio efetivamente tem poder de persuasão no Congresso e o dono da padaria não tem, a comunidade não tem. Vamos continuar no gato ou a tecnologia vai nos ajudar nisso? Olha, a sua pergunta é bem provocativa e eu acho que está ligado a uma questão ao secretário aqui. O secretário. Obrigado pela pergunta. É uma questão assim que envolve muito além da área de competência minha, tá? Mas vamos lá. Eu trabalho na ANEEL desde 98, trabalhei em algumas áreas, principalmente fiscalização, fiquei 14 anos na área de fiscalização. E a gente conhece um pouco do setor elétrico pelo trabalho vivido. Bom, com relação à parte de perdas, tá? O que a gente tem hoje de política com relação à perda? Como eu falei aqui, a gente tem a tarifa social de energia elétrica. A tarifa social é uma política pública, faz parte dos encargos que estão na tarifa de energia elétrica, que o consumidor residencial, classificado da classe baixa renda, ele tem uma redução no valor da sua conta de energia elétrica, bancado pelos demais consumidores da habitação. Então, é uma forma de regularizar esses consumidores e também dar condição para ele que possa pagar a conta e não onere muito a sua, não comprometa muito a sua renda para poder pagar essa conta. Essa é uma ação. Outras ações são mais voltadas à parte tecnológica, ou seja, novos equipamentos de medição possibilitam a interligação desses consumidores que estão de uma forma não regular com a concessionária, também é uma forma de atender esses consumidores e outras formas, outros projetos que a gente está trabalhando junto com as empresas na área de eficiência energética, que seria no caso Minha Casa Minha Vida tem uma parte que está fornecendo painéis solares para os consumidores, que vão entrar nesse processo do Minha Casa Minha Vida via recurso do Tesouro Nacional. Então, uma outra política pública que está sendo implementada para esses consumidores. A ANEEL tem uma parte de regulamentação, a gente fez uma tomada de subsídios para poder fazer essa regulamentação, seria outra etapa desse trabalho. E o trabalho junto às comunidades. Semana passada, por exemplo, a gente recebeu várias comunidades do Rio de Janeiro que tem esse problema lá. E a intenção é chegar próximo a essa comunidade, fazer ações para que a concessionária consiga regularizar todos esses consumidores, reduza essa perda, vamos dizer assim, e regularize eles e eles tenham condições de pagar a conta de energia elétrica de alguma forma. Então, os projetos de pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética regulados pela ANEEL têm essa capacidade de direcionar e aprimorar essa condição para que esses consumidores estejam conectados, sejam regularizados e consigam pagar a conta com o que tem disponível hoje de tecnológico e também de regulatório legal. Gratidão, secretário. A próxima pergunta. Maria. Vamos lá. Por favor, Maria. Boa tarde a todos e todas. Seria mais uma pergunta, não seria mais uma pergunta, seria mais uma questão complementar. Eu vou começar pela última, porque quando o companheiro ali perguntou sobre as questões de energia, e aí não poderia deixar o militante do movimento dos atingidos por barragens de colocar essas questões. A gente entende as tecnologias, a gente tem que ter essa melhoria no acesso, no fornecimento.
Mas a questão da energia elétrica no Brasil é um problema de modelo. Se a gente pega no termo de desenvolvimento. Quando foi que iniciou a questão de construção das grandes barragens? Da década de 1970 a 1980, tá? Industrialização acelerada do país, né? Até ali a gente tratava diretamente com o Estado, porque o Estado ele dominava toda a cadeia da geração até a transmissão. Na década de 90 começou as privatizações. E a privatização significa o quê? A primeira questão que significa é o aumento da tarifa e a precarização dos serviços dos trabalhadores. Então, quando um trabalhador, seja da periferia ou do campo, paga R$300 de energia elétrica, a questão está nas condições de vida. Então, às vezes, se associa à empresa gato pelas condições de vida. Você imagina um trabalhador que ganha um salário de 1.412 e tira 300 para a energia, para o aluguel. Então, eu acho que o nosso debate de tecnologia é muito importante, de acesso à rede, mas é de debater para que é que está servindo o avanço e o desenvolvimento. Aí pega um segundo ponto, porque não era isso que eu ia falar, mas me tocou muito isso, como é que a gente vai pensar, e aí estava pensando da ANEEL, e aí aqui no estado da Equatorial, você tem uma questão. A Equatorial está no Piauí, está no Maranhão, está no Pará, está em todo o Brasil, né? E a gente trabalha em comunidades de São Francisco do Maranhão que passa semanas sem energia elétrica. A gente ocupou a Equatorial agora em março, no dia 8, ocupamos em 2023 e ocupamos agora no dia 14 de março, que é o Dia Internacional contra as Barragens. Semanas sem energia. E quando você vai lá, bota o problema no equipamento. Não, o problema não é equipamento, o problema é lucro. Não melhora as redes, não coloca trabalhadores. E aí nós vamos acontecer a mesma coisa com a Gespisa no Piauí, que também cai para ser privatizada por R$1 bilhão. Aí nós vamos ficar sem energia e vamos ficar sem água. O que é que isso conecta diretamente com essa conferência? Que aí o professor João Paulo trouxe muito bem, infelizmente não conseguimos os professores, que é que tipo de desenvolvimento nós queremos. Porque aí tem aqui o moço do PNUD, né? Sou do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Que fez a menção ao PNUD, eu pensava que eu trato, não, capaz. E aí, porque assim, quando pega essas questões do clima, das mudanças climáticas, do desenvolvimento, como é que a questão mesmo do PNUD colocar o EDS? Foi quando percebeu que o desenvolvimento acelerado dos países não significava distribuição de renda. A concentração ficaria nos países desenvolvidos, criou-se a questão dos países ricos compensar, mitigar e adaptar valores. Você pode pegar ali nos acordos de Paris, Rio 92, que os países mais desenvolvidos deveriam minimamente compensar os países subdesenvolvidos, que é como a gente colocou. Quem menos provoca a crise é quem mais padece, é mais atingido. E esse acordo ainda não foi estabelecido. Aí por que eles têm alegação? Até que ponto nós vamos estar com a mesma fórmula, né, na essência a mesma coisa, só com um discurso renovado, uma narrativa diferente? Até que ponto? Porque eu acho que enquanto movimento social a gente faz o debate nas nossas comunidades, que não é que a gente é contra o desenvolvimento, é a forma que ele é feito e como ele chega nos territórios, nas comunidades. E qual é o papel do Brasil em tudo isso? É para realmente desenvolver o regional? Qual é o nosso papel? Porque assim, debate-se muito isso, mas na divisão social do trabalho, o Brasil tem um papel. O Brasil é exportador de matéria-prima. A realidade é essa. E eu fico muito preocupado com os gestores do Estado, do governo. Eles compreendem, mas se não pensar como é que a gente vai mudando, eu sei que isso é geopolítica, outras questões, que não daria para trabalhar tudo aqui, mas se a gente não pensar no desenvolvimento para o Piauí, para o Brasil, em outros marcos, nós vamos todo mundo morrer afogados, como diz o Krenak, derreter na calçada. Porque a realidade é essa. Então, assim, que a gente saia com essa preocupação assim, de pensar como a gente não vai barrar a transição energética, seja lá o termo que for mais adequado, mas como é que a gente vai fazer com que as famílias, os atingidas, sejam incluídos nesse tal de desenvolvimento. É isso. Obrigada. Maria, a gratidão aí pela sua fala e sua participação. Inclusive, foi uma pena você não ter tido fôlego para ouvir a fala do professor Gustavo, porque ele, inclusive, toca essa questão do que seria esse desenvolvimento. Aí eu vou passar para ele
porque inclusive ele, eu vou aproveitar aqui, viu, Gustavo, vou dizer, ele lançou um livro recentemente, que é questões baseadas na natureza, soluções baseadas na natureza, né, Gustavo, que é bem interessante também e que vai muito de encontro que você traz, e aí eu passo a palavra para o professor Gustavo para ele complementar aí essa sua reflexão, tá bem? Gustavo, por favor. Bom, vou só dar uma complementada, porque acho que as suas palavras já colocaram tudo. Estava trazendo um pouco essa questão da gente mudar a perspectiva de desenvolvimento para uma perspectiva de bem viver, né, que hoje tem sido discutida, que o Krenak traz, e acho que você fundamentou isso muito bem, e pelo que o João Paulo, né, trouxe também, na questão da geografia, da importância da gente pensar os territórios e entender, né, o que a gente implanta no território está impactando aquele território, muitas vezes o lucro, o capital está indo para outro território. Então, acho que você trouxe isso. E aí eu queria só exemplificar um pouco também, eu não trouxe isso quando estava falando de Candiota, né, que é uma cidade que está na questão da mineração do carvão e que está vivendo essa questão da transição justa e que hoje lá foi desenvolvido um parque solar. E aí estavam discutindo como que o desenvolvimento chegou em Candiota. Só que esse parque solar, ele coloca um parque solar enorme que distribui energia na região, menos de 20 vagas de trabalho. Então, a gente está falando de uma perspectiva de desenvolvimento, falando que essas tecnologias limpas elas vão trazer muito desenvolvimento para as pessoas, mas para que pessoas? Então, eu só queria jogar um pouco de informação nesse sentido, porque muitas vezes esses novos parques, eles são completamente automatizados. Então, na verdade, eles não vão gerar muitas vagas de trabalho. Eles não vão gerar um desenvolvimento para as pessoas daquele local, daquele território, e esse lucro, muitas vezes, ele vai para fora. E aí eu acho que o João Paulo trouxe muito bem essa perspectiva do hidrogênio, colaborando um pouco com a sua pergunta sobre o arco-íris do hidrogênio, né? Como que a gente está também, de alguma forma, exportando a nossa água. Então, a gente hoje, eu estou muito mais na perspectiva da água, do saneamento, a gente fala de uma água virtual, né? A gente está exportando a nossa água em termos de alimento, água e agora em termos de energia. Então, como que a nossa água e o Brasil é forte no campo da água e a gente tem que manter esse recurso aqui e a gente está entregando esse recurso de uma forma muito barata e os impactos ficam para os territórios e para as pessoas. Então, só complementando, você já trouxe aí. Maravilha, Gustavo, você toca no ponto do nexo, né? Que é também, né, água e energia. Maravilha. Temos uma última pergunta, e aí eu passo para o professor. Boa tarde. Sou professor voluntário da UESP do Campo Parnaíba. Estou lá onde vai ser produzido vai produzir hidrogênio verde, trabalho com comunidades tradicionais, né? E a gente, o tema falar em energia justa, é falar justo em tudo, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social, né? E a minha primeira pergunta vai para o professor Gustavo, pergunta de professor para professor. O que você recomendaria para o governo do Estado, que está num projeto de produção de hidrogênio verde, que deixa as comunidades do lado de fora? O exemplo está aqui, ó. Cadê quem é que está na mesa igual a vocês aí, que está lá na base, discutindo? Porque lá em Parnaíba já tem. Lá já tem gente que está adoecendo de comunidades rurais, pelo catavento que está rolando, que não dorme, né? Não dorme de jeito nenhum. Os pescadores estão indo pescar peixe mais longe por causa da eólica e por aí vai. Quem conhece Parnaíba? Levanta a mão. Vamos desgraçar o paraíso ecológico que nós temos. Vamos desgraçar. Esse é o termo que eu estou pedindo para vocês. Por quê? Vamos tirar a água e tem toda uma estrutura que vai ser mudada, que o professor Paulo acabou de falar. Outra coisa, aí eu vou perguntar para o representante Manuel. Para que nós vamos produzir hidrogênio verde se a planta vai ser ligada na energia que passa na linha de transmissão? Que hidrogênio verde é esse? O professor Paulo tocou muito bem aí na fala. Vai precisar de 9,5 gigawatts. Como é que você sabe disso, professor?
Existe hoje um sistema chamado SEI, que nós sabemos de tudo. Então, o governo do Estado pediu a liberação para ligar na linha da ANEEL, na linha de transmissão. Outra, aí eu queria que você comentasse, se você pudesse, se fosse o seu alcance de responder isso. O que vai ser produzido, o estudo que a gente já tem, nas usinas consideradas que vão ter solar, uma que vai ser em bom princípio, ela não vai compensar o que vai ser produzido, o que vai ser gasto, que o professor João Paulo falou. Não compensa. Né? Aí eu queria colocar só para discussão, né, em relação a isso. E uma outra é para o Vinícius. Vinícius, você falou que a Embrapa, nós passamos aí 10 anos exportando alimentos, né? Esse é o grande problema que eu tenho com o hidrogênio, da gente exportar hidrogênio, né? Ficar só exportando a matéria-prima, né? Como acontece na agricultura. Eu sou engenheiro agrônomo, né? Eu acho que isso aí, por isso que eu estou colocando esse ênfase nesse momento. Por quê? Porque mesmo a gente exportando com a tecnologia que a Embrapa tem, ainda nós temos pessoas que não têm condição de comer as suas refeições do outro dia. Essa é a indagação que eu queria colocar. Professor, gratidão, por favor, pelos seus questionamentos, pelo adiantar da hora, eu vou passar a palavra para o professor João Paulo, para que ele possa aí dar um panorama geral aí das suas reflexões, tá bem? Obrigado. Obrigado pelas perguntas, Valdinar. Eu sei que foram direcionadas para todos aqui, mas a gente está no adiantar da hora. Bom, considerando assim alguns pontos que foram também colocados, né, a questão do arco-íris, do hidrogênio, no caso o hidrogênio cinza, ele é muito mais barato, né, do que o hidrogênio verde. Então isso coloca um desafio para os empreendedores do hidrogênio, mas também um desafio para nós. Por quê? Todos os insumos vão ter que ser barateados ao máximo, para que o hidrogênio verde consiga ser comercializado dentro de uma disputa internacionalizada. Então, uma questão que se coloca: a água do nosso país, muito provavelmente, vai ser gratuita, entregue para eles, né? Esse é um ponto. A relação da proporção de água para hidrogênio, dizem que a massa molar necessária para produzir 1 kg de hidrogênio é necessário de 20 kg de água. Água pura. Para produzir 1 kg de água pura, você precisaria de em torno, essa é uma variação que depende da fonte dessa água, mas precisaria talvez de 6 vezes mais, né? Então, por exemplo, só em Parnaíba se projeta produzir 4.000 toneladas dia de hidrogênio. Então, se para 1 kg de hidrogênio você precisa em torno de 60 kg de água, façam as contas para ter mais ou menos a ordem, a dimensão disso, né? Então, isso coloca um desafio, porque se essa água vai ser sequestrada do Rio Parnaíba, quais os impactos da redução desse volume de água doce para todo o complexo deltaico do Parnaíba, né? Isso muda o grau de salinidade da água, isso muda toda a complexidade da vida aquática da região e, por consequência, tem impacto em toda a cadeia de famílias, de pescadores, marisqueiros, que dependem daquele ecossistema e da sua biocenose, né? Então, esse é um ponto fundamental, né? Outro aspecto que a gente tem que pensar é que, na entrega dessa energia, né, se discute, por exemplo, a questão da transmissão dela, né? Eu ouvi dizer pelo secretário que a ANEEL está pensando em fazer chamadas estratégicas, né, separadas. Eu entendo que essas chamadas servem justamente para fazer uma produção, uma geração de energia dedicada exclusivamente ao hidrogênio.
Porque caso o hidrogênio tenha que se interligar ao Sistema Integrado Nacional, isso vai obrigar todo um conjunto tarifário que vai transformar esse hidrogênio em um hidrogênio caro. Então, eu acredito que o arranjo institucional vai ser para criar uma geração dedicada somente ao hidrogênio e talvez criar especificidades de isenção tarifária. Isso, a meu ver, assim, coloca outras questões. Por exemplo, a produção do hidrogênio vai ser localizada na ZPE, Zona de Processamento de Exportações. A ZPE é uma zona isenta de tributos, né? Então, se o hidrogênio vai ser recorrer à nossa água, recorrer às nossas terras, recorrer à nossa energia, localizar num espaço que não vai pagar tributação, então o retorno para nós vai ser o quê? Em termos de emprego e renda? Qual vai ser a empregabilidade desses projetos pós-construção? A construção vai demandar mais ou menos 200 hectares, 250 hectares de área. Isso vai demandar um deslocamento massivo de milhares de trabalhadores que vão se alocar em Parnaíba. Quando a conclusão da obra se encerrar, esses trabalhadores vão viver do quê? Essa é uma outra questão a nível de planejamento urbano e regional. Então, todos esses aspectos, a meu ver, têm pairado marginalmente a grande narrativa de que o santo graal do hidrogênio, junto com as energias, vão dar uma direção ao desenvolvimento do Estado e também do Nordeste. E a gente está testemunhando que isso pode não acontecer da forma como tem se vislumbrado. Então, esse é um ponto fundamental. Complementando com relação ao chamado satélite, é um projeto de pesquisa e desenvolvimento de inovação, que tem um termo de hidrogênio, produção de hidrogênio em pequena escala, para testar o impacto do hidrogênio no setor elétrico. O projeto de Parnaíba eu não conheço, realmente não conheço, não faz parte do rol de trabalho que eu exerço na agência. Eu trabalho de pesquisa e desenvolvimento de inovação. Por isso, não sei o porquê da solicitação da integração com a rede e o porquê que vai ser implantada essa condição. Com relação ao desenvolvimento da ligação dos parques elétricos, parques eólicos e solares na rede transmissora. Um trabalho do Ministério de Minas e Energia com a empresa de pesquisa energética. A gente só faz um leilão para fazer, contratar a conexão. Ou seja, vai ser um outro trabalho do Ministério de Minas e Energia junto com a empresa de pesquisa energética. Só para as posições. Excelente, gratidão, professor Paulo, secretário Paulo. Bom, sim, ótimo, excelente. A gente já está aqui com adiantada hora, então a percepção que fica é que são inúmeros desafios que nós temos que enfrentar aí nessa temática integração e transição energética justa. Então, agradecer tanto a participação das pessoas que estavam aqui e agradecer a participação dos painelistas e dou por encerrado esse painel. Gratidão. Existe uma pergunta que atravessa a humanidade desde sempre. O que é o futuro? Entendemos que o futuro não é só um lugar no tempo, ou um amanhã que sempre foge. O futuro é a Sandra, o Raul e o João. O futuro é humano, é elétrico. O futuro é limpo, sustentável, renovável. O futuro é solar, sopra com o vento. E é por isso que nos últimos 5 anos, o Banco do Nordeste investiu mais de 30 bilhões de reais em energias renováveis. Isso evitou que mais de 40 milhões de toneladas de CO2 fossem lançadas na natureza a cada ano, o equivalente ao plantio de 3,5 milhões de hectares de floresta. Se somos movidos por alguma forma de energia, que seja a energia do futuro agora. Banco do Nordeste, o banco da energia limpa. Brasil. Meu Brasil brasileiro. Vou cantar-te nos meus versos. Brasil verde que dá. Para o mundo se admirar. O Brasil do meu amor. Terra de nosso Senhor. Brasil, pra mim. Pra mim. Pra mim.
Brasil. O Brasil que ama sua terra, sua cultura, sua natureza, sua gente, voltou. Voltou para cuidar e fazer mais, muito mais para cada brasileiro e brasileira, unindo cuidado e crescimento, pessoas e desenvolvimento, respeito aqui dentro e lá fora. O Brasil voltou para fazer mais por nossa gente. Brasil, união e reconstrução. Todo ano, milhões de brasileiros têm seus celulares roubados por bandidos. Você vai descobrir como uma capital do Nordeste encontrou a saída para rastrear e devolver aparelhos. No Piauí, uma cidade tem chamado a atenção por causa do número de doutores. Quase 4 milhões de estudantes de todo o Brasil estarão com a prova do Enem nas mãos. Mais de 5 mil candidatos do Piauí viraram a madrugada em um aulão de 10 horas. Nos últimos tempos, o Piauí vem sendo pauta de boas notícias nas mais diversas áreas. Agora, ganhou uma edição inteira. Exame, a mais respeitada publicação de negócios do Brasil, viajou à nossa terra para levantar o que está acontecendo no estado. No litoral, comprovou as transformações em curso com a entrega da primeira etapa do Porto Piauí e as obras das novas instalações do complexo portuário. A cidade que tem uma cidade portuária, ela vai melhorar principalmente logo na parte de emprego, né? Que é o que a gente mais necessita para ter uma vida melhor, né? Conheceu a produção orgânica dos tabuleiros litorâneos, as operações da ZPE Piauí e seu polo de tecnologia. Com esse boom de startups, a gente tem muito mais condições de trocar ideia, né? De ter mais conhecimento e mais experiência. Viu um estado que é um dos maiores produtores de energias limpas e renováveis do Brasil e que está na liderança da transição energética global com a implantação do maior projeto de hidrogênio verde do mundo. We are announcing the European Union's support to build one of the biggest hydrogen projects in the world in the Brazilian state of Piauí. Essa referência em economia ficou sabendo da extração de ferro em Piripiri, uma das nossas muitas riquezas minerais estratégicas, e compreendeu o imenso potencial do agronegócio piauiense com suas mais diversas cadeias, alta produtividade, sustentabilidade e que dá um novo salto com as indústrias de transformação já em implantação. Esse trabalho aqui hoje em dia é minha renda, né? Ajudo minha família dentro de casa, é muito importante e aqui é muito bacana de trabalhar, né? Na pauta da inovação, a edição identificou um audacioso programa de governança digital e modernização da administração pública. A tecnologia facilita processos e o empreendedorismo. Atua fortemente na segurança, oferece serviços na palma da mão dos piauienses, leva consultas e exames aos mais remotos lugares e amplia a participação social na gestão. Fui bem atendida, gostei da doutora. Aí eu já vou sair daqui com a requisição e outros exames para me receber sexta-feira. Quem lida com desenvolvimento sabe que a base do crescimento e da competitividade é a educação. Constatou a diferença que faz a escola de tempo integral, o ensino técnico profissionalizante, a formação em novas tecnologias e os grandes avanços da escola pública piauiense. A minha família não tem condições de pagar um ensino privado e com o ensino público eu posso ter uma qualidade tão boa como se fosse privado e assim ter mais chances para obter êxito tanto no ITA como no IME. Analisando o ambiente de negócios, o apoio institucional, a política de promoção do Estado, a presença internacional, os arrojados projetos de infraestrutura e logística que vão incentivar a industrialização, a publicação descobriu por que o Piauí cresce acima da média do Brasil e do Nordeste, está sempre entre os estados que mais geram empregos no país e tem uma carteira de novos investimentos que vão criar mais oportunidades e transformar a economia do estado. Revista de Negócios não viaja a passeio, mas se encantou com o charme de Barra Grande, que atrai turistas, nômades digitais e investidores do mundo todo.
e aproveitou para fazer uma imersão na história e biodiversidade do magnífico Parque Nacional Serra da Capivara, que está ganhando mais um equipamento hoteleiro para receber bem todos os que nos visitam. A gente trouxe muito emprego, empregos diretos e indiretos para a população de São Raimundo. A gente sabe a importância que a gente teve nesse crescimento. Este é o Piauí que estamos construindo com muito trabalho. Um estado cheio de boas notícias para todos, seja agora e para o futuro. Governo do Piauí. Aqui tem trabalho, aqui tem futuro.